A geração mais memorável da Holanda foi a que disputou a Copa de 74, que tinha Johan Cruyff como seu principal jogador e a genialidade de Rinus Michels, a grande cabeça por trás daquela seleção histórica, também conhecida como Laranja Mecânica. Que sim, não foi campeã do mundo, mas que tinha como base um time multicampeão. O Ajax do início da década de 70 não era qualquer coisa não, tá? Os caras simplesmente dominaram a Europa, a ponto de ganhar 3 Champions seguidas. Era uma dinastia, e por favor, tá? Não vai confundir com academia, se bem que essa tal de terceira academia do Palmeiras encanta. Talvez não tanto quanto a Laranja Mecânica, mas é o suficiente pra gente dar uma viajada aqui. Viajar um pouquinho, né? Não faz mal. Que tal a gente chamar esse time do Palmeiras, então, de Abacate Mecânico? Técnico histórico? Sim, o Palmeiras tem um, e aliás, desde novembro de 2020. O mesmo treinador que quando chegou aqui falou isso aí. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto ao clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar a estrutura e os jogadores a crescerem. Essa é a minha principal objetivo, a minha missão. Dito isso aí, já são 9 títulos. O Abel Ferreira é o treinador estrangeiro com mais títulos na história do futebol brasileiro. E se a gente for pegar um recorte um pouquinho mais específico, o Abel Ferreira hoje é o segundo técnico do Palmeiras com mais títulos na história. E muita calma nessa hora, tá? Porque em tempo de trabalho ele já superou todos os outros. É o treinador mais longevo do Verdão nesse século. O último título do Rinus Michels português, ou melhor dizendo, né, do Abel Ferreira, foi o do bicampeonato brasileiro consecutivo. O que é uma raridade no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Isso aí, só pra você ter uma ideia, não acontecia há quase uma década. Desde o Marcelo Oliveira, quando comandava o Cruzeiro, nas temporadas 2013 e 2014. Além do Gargamel, só outros 2 caras históricos do Campeonato Brasileiro para fazerem isso aí. Vanderlei Luxemburgo, campeão pelo Cruzeiro na primeira edição dos pontos corridos em 2003 e depois ele se transfere para o Santos e mais uma vez levanta o caneco em 2004. Claro, a quem o Abel Ferreira busca se igualar, Muricy Ramalho, que com o São Paulo venceu 3 campeonatos brasileiros seguidos e até hoje, na era dos pontos corridos, foi o único a fazer isso. Só que essa historinha aí de ganhar título consecutivo, sabe, seguidinho, não é novidade pro Abel não, tá? Até porque antes mesmo do Campeonato Brasileiro, 2023 também foi o ano do bicampeonato paulista consecutivo. Foi depois de perder o primeiro jogo contra o Água Santa por 2-1 que o Abacate Mecânico foi a campo para enfiar um 4-0 e ganhar o Paulistão. Aliás, o mesmíssimo placar que esse elenco tinha feito no Paulistão passado. Em 2022, depois de perder o primeiro jogo para o São Paulo por 3-1, volta no Allianz Parque 4-0 para consagrar uma virada histórica. Aliás, virada é outra coisa que o time do Abel sabe muito bem como faz. Até porque nem mesmo 3 meses antes chegou o primeiro título do Palmeiras nessa temporada. E ele veio justamente com uma virada. Uma virada, mais uma vez, histórica. Do Palmeiras para cima do Flamengo em Brasília. Começou com provocação de um lado pelo Gabigol e depois a resposta do Rafael Veiga. Até que o 4-3 selou o Palmeiras campeão da Supercopa do Brasil pela primeira vez. Só que todas essas viradas aí foram um grande ensaio, uma preparação para a maior reviravolta de todas, a maior virada da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. O Botafogo fez simplesmente o melhor primeiro turno já visto, desde 2003 até os dias de hoje, superando inclusive o Corinthians, não em número de pontos, mas em número de vitórias. O Botafogo tava lá em cima, ninguém conseguia chegar no fogão, que inclusive jogando dentro de casa tava perfeito, 100% de aproveitamento, 10 jogos, 10 vitórias.
Eram 13 pontos de vantagem para cima do Palmeiras naquela altura. E até mesmo o Abel Ferreira falou que o título do Brasileirão já estava bem encaminhado. Desde que o Luís Castro nos ganhou em nossa casa, foi muito claro para a imprensa. Eu disse o quê? Você lembra-se o que é que eu disse? Que o Botafogo era muito favorito ao título brasileiro porque está disputando só a competição. O Botafogo perde este campeonato. Apesar de sermos nós os atuais campeões em título, somos nós, somos a equipa a ser batida. A real é que nada é por acaso quando a gente tá falando desse cara. E o Piquerez revelou que sim, todo esse teatrinho do Abel Ferreira foi muito bem calculado. Ele é muito esperto, né? Agora que deu tudo certo. Ele desde o começo falou para a gente, primeiro internamente, que ia falar e vai tirar toda a responsabilidade para eles, sabendo nós que nós ainda estamos com possibilidade de brigar e a gente vai brigar por isso para chegar mais perto deles e nesse caso passar eles. Enquanto o Botafogo se afogava na certeza de que já tinha ganhado o título do Brasileirão, e ó, que nem sou eu que tô falando isso aí, tá? Quem falou foi o Diego Costa. Superar essa frustração que tá sendo não só pro torcedor, mas para mim pessoalmente, nunca vivi algo parecido em toda a minha carreira de uma situação de jogos, né, como foi, de empates, derrota da maneira que foi. Pode ter faltado um pouco de caráter, humildade, não deixar a atmosfera de fora entrar dentro. É, malandro, enquanto tava rolando tudo isso aí no vestiário do Botafogo, o Palmeiras seguia à risca. Uma frase que todo palmeirense sabe de cor: cabeça fria e coração quente. Além desse mantra aí, algo que o Abel sempre falou é o seguinte: eu não garanto títulos, mas eu garanto que o Palmeiras sempre vai competir. E talvez a maior prova desse discurso do Abel é justamente o fato do Palmeiras ter ganhado o Campeonato Brasileiro sem precisar de fato ter vencido nenhum dos dois turnos. Isso aí não acontecia há mais de uma década. Só 2 times na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos venceram o título sem ganhar nem o primeiro nem o segundo turno. Foi o Flamengo em 2009, naquele campeonato completamente maluco que inclusive envolveu uma entregada do Palmeiras, e também o Fluminense no Brasileirão de 2012. Agora, até mesmo tirando os títulos que os rivais insistem em chamar de fax, o Palmeiras, com o título de 2023, se tornou o maior campeão do Brasileirão. Sobre isso aí, não tem mais discussão. A grande discussão sobre essa temporada é a seguinte: quando será que começou a virada do Palmeiras, a remontada do abacate mecânico em busca do título? E eu, pelo menos, acho que a gente pode dividir isso aí em 2 momentos, até porque o moral do Palmeiras foi todo pro ralo depois da eliminação pro Boca Juniors dentro de casa, para aquele Boca Juniors que chegou na final da Libertadores sem ganhar um joguinho de mata-mata. E para piorar ainda mais, o Palmeiras nos 2 jogos seguintes toma a virada do Santos na Arena Barueri, e aí sim, depois da derrota contra o Atlético Mineiro, praticamente todos os palmeirenses perderam as esperanças no título. Queria te perguntar se você perdoa os palmeirenses que não acreditavam no título como eu. Fui um palmeirense fraco essa temporada, não acreditava. Depois do jogo contra o Galo ali, eu saí do Allianz Parque sem esperança alguma que o título era possível. É normal e nós estávamos longe, é normal que não acreditem, mas há aqueles torcedores que pensaram como tu, estes jogadores têm crédito por vocês acreditarem neles até o fim. Mas seria justamente depois dessas 4 derrotas seguidas que o Palmeiras engataria uma sequência de 5 vitórias consecutivas, contando com as 2 vitórias mais importantes dessa campanha. Começando pela goleada histórica do Palmeiras para cima do São Paulo, 5-0 em pleno Allianz Parque. Pelo menos para mim, foi naquele jogo que o Palmeiras recuperou a confiança. O palmeirense no time e os jogadores do Palmeiras neles mesmos, até porque tinha sido aquele mesmo São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil e que nesse mesmo campeonato dominou o Palmeiras, seja no Morumbi ou no Allianz Parque. E obviamente, né, o dia em que o palmeirense passou a acreditar de verdade na possibilidade de um bicampeonato brasileiro consecutivo, talvez a maior virada da história dos pontos corridos.
minutos no jogo entre o líder Botafogo e o vice-líder Palmeiras. E o primeiro tempo foi um passeio daqueles, 3-0, fora o baile, e aos 37 minutos do segundo tempo, quando o jogo tava 3-1 pro Botafogo, o Tiquinho Soares teve a chance de matar o jogo. Óbvio que aquele lance realmente vai ficar muito marcado nesse campeonato, porque aos 37 do segundo tempo, 3-1, pênaltis, faz o 4-1. Dificilmente a gente tem alguma reação, é muito pouco tempo, e acho que, principalmente para mim, por toda a cobrança que se vinha fazendo em cima de defesa de pênalti, conseguir fazer um pênalti decisivo, e não só pelo pênalti, mas principalmente pela vitória, porque acho que marcou mais o pênalti quando conquista a vitória, e agora conquistando o campeonato, com certeza tem um peso muito maior. Mas o Everton não foi o único personagem daquele jogo não. Aliás, aquele mesmo moleque que meteu a caixa, bateu no peito e pediu a bola. Foi o mesmo jogador que meteu o segundo gol da partida. Descontou com mais um golaço. Aliás, o gol mais bonito do Brasileirão. O que é muito bizarro pensar é que o Endrick só fez essa miséria toda com o Botafogo no Newton Santos porque a torcida tava gritando antes da bola rolar, é campeão. Só que na real, esse grito de é campeão era pros dois atletas do Botafogo que venceram medalha no Pan-Americano. É surreal, né? Foi depois de jogo que eu fiquei sabendo, mas mano, eu só tava aqui, o pessoal começou a gritar, velho. Eu falei, não é possível não, mano, nós vem aqui, mano, a torcida toda aí, mano. E os caras gritando é campeão, aí eu fiquei assim, não, eu cheguei no vestiário jogar a camisa assim, comecei a falar lá também pros caras, aí o Murilo olhou pra mim assim, começou a olhar, aí eu, porra, mano, foi um jogo muito bizarro, mano. E a torcida, filho, nossa, eu fiquei muito feliz. Aí depois os caras me falaram, velho. Falei, pô, azar, pô. Quando que te falaram? Passou na missa e falou, você sabia que era o cara do Pan-Americano? Sim, no Pan-Americano, ele ganhou medalha. Oxi, azar, pô. O fato é que, sem querer, acordaram um gigante com esse grito de é campeão. Só pra você ter uma ideia aqui, o Endrick, até aquele jogo contra o Botafogo, tinha feito 5 gols no Campeonato Brasileiro. Daquele jogo em diante, ou seja, da 31ª até a 38ª rodada, ele fez outros 4. A sequência de vitórias acabou contra o Flamengo. E olha que o Endrick bem que colocou o Breno Lopes com o gol na frente dele, escancarado, dentro da pequena área. Era só empurrar pro fundo da rede e partir pro abraço. Mas acabou não acontecendo e tá tudo bem, né? Até porque uma derrota pro Flamengo jogando fora de casa no Maracanã tá na conta do campeão. O que não tava na conta do Palmeiras de jeito nenhum era perder pro Fortaleza. Mesmo jogando fora de casa, e todo mundo sabe aqui que o time do Vojvoda é muito bem organizado e tudo mais, só que naquela altura o Leão não ganhava um jogo há 8 rodadas no Campeonato Brasileiro, ou seja, ganhar ou empatar no mínimo. E olha que foi sofrido demais, e dessa vez não foi o Endrick que apareceu para salvar o dia, e sim outras duas peças fundamentais no esquema do Palmeiras. Assim como Johan Neskens e Rudi Krol eram importantíssimos para a Laranja Mecânica, Rafael Veiga, que fez a sua melhor temporada em números no Brasileirão de 2023, e Zé Rafael, que precisou se reinventar, mudar de posição desde a saída do Danilo. Esses dois caras foram os que comandaram o Abacate Mecânico no empate heróico em 2-2 contra o Leão. Faltando então só 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, tava tudo igual. Flamengo com 63 pontos, Palmeiras também com 63. Até que entra em cena outro ídolo máximo da torcida palmeirense para tirar o Mengão da disputa. Felipão 3, Tite 0. E com isso, horas depois, o Palmeiras bate o já rebaixado América Mineiro e abre 3 pontos de vantagem na liderança. Há quem diga que o jogo do título foi contra o Cruzeiro, né? Depois do empate em 1-1, que inclusive teve gol do Endrick. Vai vendo só isso aqui, o moleque fez o último gol da campanha do Palmeiras e também fez o primeiro contra o Cuiabá. É muito predestinado. Mas só falam esse negócio do Cruzeiro, seu jogo do título, porque palmeirense é um bicho desconfiado demais. A real mesmo é que o jogo que carimbou a taça, o duodeca campeonato brasileiro do Palmeiras, foi contra o Fluminense. 1-0, gol do Breno Lopes,
A real é que o Breno teve que fazer 3 para valer 1. O importante é que ganhou e a partir dali já estava garantido o título. Alguém aqui achou que o Atlético Mineiro ia meter uma goleada, ou mais do que isso ainda, que o Cruzeiro ia ganhar do Palmeiras para ajudar o Galo? Fala sério, né? A permanência do Abel já tá garantida, ou seja, a gente vai ter pelo menos mais uma temporada do abacate mecânico desfilando em campo. Ano esse em que o Abel Ferreira vai em busca do tri-tri, o tri do Campeonato Brasileiro, tri do Paulistão e da Libertadores da América. Que ele pode se igualar ao Oswaldo Brandão logo agora, em janeiro, como técnico com mais títulos na história do Palmeiras. A Supercopa contra o São Paulo vale tudo isso pro técnico que conseguiu montar o time mais consistente do século no futebol brasileiro. O cara que vai ser lembrado para sempre como técnico do abacate mecânico.